Olá pessoal, mais um Autismo nas Férias e hoje com uma pessoa mega especial, o moço bonito, pai do Aquiles, o meu moço bonito, né? Então, por que eu vou guardar aqui o chapéu aqui no canto para começar a nossa aula? Nossa aula é sobre dicas e ajudas. E nós, como pais, precisamos saber como nós vamos ajudar nossos filhos, o momento adequado. Só que essas ajudas, elas têm que ser compatíveis com o que a gente está ensinando. Então, na aula anterior, eu falei para vocês sobre seleção de habilidades. Como é que a gente pode selecionar as habilidades para ensinar para os nossos filhos? Só que, muitas vezes a gente sabe o que ele tem que ensinar. Só que a gente não sabe como. A gente não sabe como dar ajuda. E a gente vem de uma cultura que é muito daquela questão do aprender sozinho, né? Da criança aprender sozinho. Não, ó, ele tem que aprender, ele tem que saber fazer. E aí fica aprendendo no erro, né? Quem nunca passou por isso, assim, dos pais chegarem e falar, não, tem que se virar, tem que aprender, e aí fica naquela frustração. Aprender errando. Aprender errando, que é um ó, né? E aí, uma questão que é muito importante, importante na aba, né? Mas eu vou te fazer essa pergunta. Você sabe qual é a diferença entre, o que você acha, né? Qual é a diferença entre dica e ajuda? Pergunta difícil. Difícil. Mas assim, se fosse chutar, o que você chutaria a diferença entre dica e ajuda? Não é pergunta difícil, é porque me pegou de surpresa. Como tá sem script, me pegou muito de surpresa. Só eu que tô com script aqui. Dica e ajuda. Dica é você orientar, você mostrar como chegar na resposta certa, vamos dizer assim. Ajuda é você conduzir. Nossa, mais que perfeito. É isso mesmo. Na aba é isso. É isso que você queria ouvir. É porque, sob o viés da análise de comportamento, é isso mesmo. Dica, você modifica alguma coisa. Por exemplo, que dica? Eu estou ensinando letras, eu estou começando a alfabetizar e eu estou ensinando as letras. E eu quero que ele procure, eu falo assim, qual é o som do lá? Aí tem o lu, tem li, só que você coloca o lá bem grandão, você modifica, isso é uma dica, porque você está modificando. Você pode modificar as posições, então você está fazendo pareamento de cor, e você coloca, por exemplo, a cor que ele pegou do modelo mais próximo para ele parear. Isso é modificação, então é uma dica. Ajuda, por exemplo, ajuda física. Que eu vou, tem que fazer um movimento aqui para fechar a mãozinha, então a gente vai e faz todo o movimento, ou uma pequena ajuda para fazer o movimento, então a gente vai reduzindo essa ajuda. Ela é mais imersiva, né, nesse conceito. E o que a neurociência fala sobre dica e ajuda? Por muito tempo a gente achou que podia ensinar pelo erro mesmo, ficar ensinando, só que a neurociência trouxe que a gente aprende muito mais rápido pelo acerto. Porque se a gente fica aprendendo pelo erro, a gente aprende também, a gente aprende o erro. A gente aprende a fazer errado também. Exatamente. Mas meu filho vai ficar dependente dessa ajuda? Não, se você souber remover essas ajudas na hora adequada. E essa é a questão, é saber quando tem que remover, porque nós também somos aprendizes, nós temos que estar sensíveis ao momento de falar, não, peraí, ele está sabendo fazer. E aí vem a questão da sondagem, que aí vai ser a próxima aula, que é da correção de erros. O momento que a gente tira ajudas, os erros vão ocorrer e a gente tem que saber entrar com as técnicas de correção de erro. Então, a neurociência, ela traz isso. Vamos ensinar dando ajudas e sabendo remover essas ajudas, porque vai ficar muito mais potente essa aprendizagem. E como a gente está com um público que é neurodiverso, que tem certa dificuldade de aprendizagem, dar ajuda é mais que essencial. É muito importante. E aí, gente, as ajudas, os sistemas de dicas e ajudas, elas têm uma base muito importante. Que você tem que se perguntar quando e como. Quando a gente faz essa pergunta do quando, por exemplo, nós quando vamos dar as ajudas, a gente tem que saber se a gente vai dar uma ajuda simples ou se a gente vai dar simultânea com várias outras ajudas. Então, por exemplo, se eu estou ensinando o Elias a falar batata, eu estou ensinando a falar batata,
mas eu mostro uma batata junto para ele. Eu mostro a palavra escrito batata, eu falo batata, eu deixo ele olhar o meu rosto falando batata. Eu tô dando várias ajudas ao mesmo tempo. Mas te pergunto, para ensinar batata a falar, a pessoa repetir batata, eu falo batata, a pessoa fala batata. O que é essencial para você repetir batata? Eu cheguei e falei assim, batata, eu quero que você repita batata. Performance visual, eu tenho que ver você falar, eu tenho que ter performance auditiva. Não, eu tenho que ouvir você falar. O prioritário tem que ter um modelo. É o auditivo. Sim. É o auditivo. Porque assim, se eu falo batata, você não precisa nem me ver. Por exemplo, se eu chego e falo assim, cebola, e você fala cebola e eu quero que você repita cebola. Você precisa ver cebola? Não, você pode falar cebola. É isso, você repete cebola sem eu precisar. Então, a imitação vocal, ela é o prioritário é que ele escute. O ver ajuda ele entender o movimento da boca. Você colocar escrito batata, cebola, ou o que for que você está ensinando, vai tendo uma correspondência do texto com as palavras. Isso daí é considerado um elemento de pré-alfabetização. Então, você ter essa consciência desses sons ajuda na alfabetização. Outra questão também é a imagem. A imagem, ver a batata, ver o desenho batata, então uma equivalência desses estímulos. Então, no momento que você está ensinando mobilidade, você pode estar ensinando várias outras também que são secundárias. A primeira é ouvir o som e repetir o som, mas você pode estar aprendendo várias outras equivalências. Lembra quando a aula sobre ensino, que a gente aprende fazendo equivalência, oposições. Por isso que é importante essa imersão dessas dicas e ajudas e saber também a hierarquia para remover. Se eu falo batata, eu falo batata olhando para você, mostrando o movimento da minha boca. Você escutou o som. Eu te mostrei o cartãozinho ali com a batata, o desenho de uma batata, escrita batata. Eu coloquei várias imersões aí de dicas e ajudas. Qual é a ajuda mais importante, a última que tem que ser retirada, visto o propósito do ensino, que é performance auditiva? Que é ouvir e falar. Peraí, você me falou? Qual é a última ajuda, qual é a ajuda mais importante de todas essas? É a auditiva. Se fizesse um esquema para remover essas ajudas, como é que você removeria? Qual é a menor, a que não é tão importante para o aprendiz, visto que ele não consegue nem falar batata? A primeira a tirar? A primeira a tirar, que você fala assim, essa daqui, ela não é tão importante assim para o aprendiz, ela pode ser uma das primeiras a remover quando a gente começa a esvanecer as ajudas. Que você vê assim, ele não tem repertório para isso, não tem por que eu colocar. A escrita. A escrita. Tá, aí você viu que o seu aprendiz, esse tanto de ajuda também não está ajudando, não está apoiando, ou ele já está começando a entender, e aí você começa a remover. Qual outra você removeria? Eu removi a imagem. A imagem. Removeria a imagem. Isso. Ajuda, digamos que também esteja com ajudas físicas na boca também, por conta da memória motora. E então ele sobrou as ajudas físicas, a ajuda visual de olhar, vou fazendo movimento, e o som. Qual é a próxima a remover conforme ele já foi entendendo? Você já foi entendendo, né? Batata, já começou a entender. Assumindo que a palavra já está saindo, certo? Não tem nenhuma praxia envolvida, a gente tira as ajudas físicas, sim. E o ver e ouvir. No momento que ele começa a reduzir o ver, a gente também pode reduzir não precisa fazer todo, né? Ele não precisa ver tudo. Você pode fazer um bata e tirar o início ou o fim, não está no campo de visão. Não está no campo de visão também. Então,
essas estratégias, elas são muito importantes, e essa compatibilidade do que você está ensinando. Outra questão também é o atraso de tempo da dica. Então você vê como vai ser a resposta. Se não deu a resposta em até 5 segundos, que 5 segundos é coisa pra caramba quando a gente fala sobre resposta, você já entra com as ajudas. Menos para mais ou mais para menos. Também é o como das ajudas. Menos para mais é o seguinte. Primeiro a gente vê como é que está a situação e a gente vê se vai precisar aumentar essas ajudas. O mais para menos, a gente já viu que precisa de ajuda, então a gente já sai entrando dando ajuda. Então, por exemplo, se a criança ela não consegue abrir um pote, ela tem dificuldade no movimento, você já sabe que ela tem dificuldade, você já entra com um sistema de ajudas. Então, esse princípio do como e quando é muito importante que a gente tenha em mente na hora de ajudar os nossos filhos. E daí, segue a hierarquia das ajudas na análise do comportamento. Se você for, por exemplo, conversar com uma fono, ela vai dar um nome diferente para essas ajudas. Se você for conversar, por exemplo, com uma terapeuta ocupacional, ela vai dar um nome diferente. São em formas diferentes de enxergar a mesma coisa, gente. Cada ciência enxerga um fato e nomeia de forma diferente. E tá tudo bem. Tá tudo bem. É essa noção que eu quero que vocês tenham. Então, por exemplo, na análise do comportamento, a gente divide em ajuda física, ajuda gestual. Então, vou explicar para vocês cada um. Ajuda verbal. Então, é a questão de oralizar, né? Ajuda contextual. E visual, já falei, né? Já. Ajuda visual, ok. Ajuda física, vamos lá para as ajudas físicas. O que é ajuda física? É realmente pegar. Por muito tempo, eu vi muitos analistas do comportamento falarem que fala não se dá ajuda física. As fonos piram nisso. Piram, porque elas falam, dá sim. Existem técnicas, as fonos instrumentalizam tudo, ajudam nesse processo, na fala. Então, por exemplo, tem aquele multigestos que é brasileiro, que tem ajudado muito, que são ajudas físicas na boca. Daí tem as técnicas que são restritas de fono, como o prompt, por exemplo. Mas existem várias formas de se dar ajuda que deve ser estudada pelos pais. E aí, nós vamos para as ajudas físicas, por exemplo. Eu quero ensinar ele a pegar alguma coisa e eu quero que ele faça um movimento. Então, eu fazer isso aqui é uma ajuda física total. Ele começou a entender esse movimento e aí, quando ele vai pegar uma coisa, ele já está começando a fechar a mão, mas ele não tem precisão ainda. Ele consegue, ele fecha, mas ele não tem precisão de o resto do movimento. Então, a gente vai para uma ajuda parcial. Então, a ajuda parcial, ela já está nessa região. Então, eu saí daqui da mão e vou para essa região só para ele saber o movimento geral. Entendeu? A gente pode dividir essa ajuda parcial em várias etapas, daqui pro cotovelo, pro ombro, até a questão só de fazer uma postura. Então, às vezes, toquezinho, né? Às vezes só um toquezinho aqui. Um prompt físico, do tipo, é pra cá. Então, a gente entender essa hierarquia, a gente sabe que a gente está reduzindo essas ajudas. Isso de forma global. Então, é importante que a gente entenda como esse movimento deveria ser feito para saber dessas ajudas. E como você faz? Você se filma. Filma você fazendo, vê na internet como é que faz, filma de vários ângulos, é assim que faz. E aí você vai poder dar ajuda. O ideal é procurar um profissional, a gente sabe muito bem, o ideal é você ir lá procurar um profissional, mas a gente sabe que isso é inacessível para a maioria da população brasileira, ou se quiçá mundial. Então, filme, olhe na internet como tem que ser feito um movimento, para você saber ajudar a sua criança. Saber como você se posicionar. Nem sempre a ajuda vai ser dada de frente. Muitas vezes vai dar ajuda por trás mesmo para conseguir dar todo o apoio ou de lado. Seguindo dessas ajudas, nós temos as ajudas gestuais. E como é que é? Por exemplo, a gente quer ensinar para o nosso filho a pegar alguma coisa do chão. Caiu um negócio no chão, a gente aponta. A gente pode dar total ou parcial. Na total, a gente fica mostrando até ele pegar. Lembrando que ele tem que pegar em até 5 segundos. Se não pegar, a gente vai entrar com as técnicas de correção de erro. Aí ele foi e pegou o negócio lá do chão. Parcial mostrou, tirou o dedinho.
Mostrou, tirou o dedinho. 2 segundinhos, assim, pouco tempo. Do tipo, ó, filho, pega isso daqui. Viu? Olha que coisa tão natural do dia a dia, que são as ajudas gestuais. O olhar é uma ajuda gestual. A nossa imposição de corpo já é um gesto mostrando. Então, a gestual não é só apontar, vai muito além, vai do nosso posicionamento também. Ajuda verbal. E aí eu gosto muito de... A análise de comportamento traz verbal, mas vira uma bagunça, né? Porque verbal é muito mais. Verbal vai muito além. Mas nós podemos dar ajuda verbal total, parcial ou inflexão vocal. Então, o que vem a ser a total? Eu falo batata. E ele responde batata. A parcial, batata. Aí ele fala batata. Fala totalmente, mas eu vou reduzindo o quanto eu falo. E a inflexão? Eu modifico a entonação. Eu modifico a entonação com uma forma de ajuda. Então, por exemplo, tem crianças, isso é bem comum na praxia, que elas falam muito rápido. Elas querem resumir. E aí você faz uma inflexão, você fala mais rápido para ajudar. Se você espera que a criança fale batata, você já perdeu no raciocínio, principalmente crianças que têm outras comorbidades como TDAH. O foco atencional vai para um outro canto e pronto, você perdeu a criança. Então você tem que falar mais rápido, muitas vezes, para dar essa ajuda. Nós vamos para a ajuda visual. Visual, por exemplo, você está ensinando a criança na alfabetização e você coloca lá toda a palavrinha. Outra forma de fazer é, por exemplo, você coloca a iluminação ali e retira. Então, você está ensinando, por exemplo, para a criança a falar outra forma visual. Está ensinando ela a falar batata e ela está vendo a sua boca. Você pode tampar para ela que ela não veja o resto. Você continua falando, mas ela não está vendo a sua boca. É uma forma. Contextual. Isso a gente vive fazendo, por exemplo, com Aquiles. A gente está num ambiente com vários elementos, a gente coloca mais próximo dele para ele ver, para ele enxergar. Então, no dia a dia, você vê que seu filho tem dificuldade de arrumar alguma coisa, organizar alguma coisa, você facilita esses elementos para que ele faça. Diminuir esse custo de resposta para que ele possa executar. Então, por exemplo, você pode mudar da posição da direita para a esquerda, é uma forma. Só que tem uma questão nas dicas e ajudas que a gente tem que ter muito cuidado. Se a criança tem deficiência sensorial, então você tá lá, não, me ensinaram que eu tenho que pegar na mão do meu filho, mas cada vez que você pega na mão dele, piora. Por quê? Ele tem uma defensividade sensorial, tátil. E aí, nós temos que mudar esse sistema de ajudas, porque não significa que a gente tem que pegar na mão dele necessariamente. Tem criança que não aceita toque na boca. Você vai lá aprender um sistema de gestos, um sistema de toques, para dar esses promptzinhos, essas ajudas para a criança falar, mas ela não aceita. Não aceita que coloque a mão na boca, não aceita nada na língua, nada. Então, tem que se ver outras estratégias também. Nunca assuma que uma ajuda que você deu em um momento vai dar certo em outro momento, né? Quantas vezes a vida nos ensinou isso com Aquiles, né? Uhum. Que a gente muitas vezes ensinava uma coisa para ele de uma forma, e aí uma outra habilidade que é muito parecida com essa, a gente tinha que reestruturar totalmente as ajudas. Sim, porque para algumas vezes a ajuda ficava até aversiva, né? Sim. Excesso de tentativas pode ser um grande problema. A gente, às vezes, está querendo ensinar nosso filho a falar uma coisa. Por exemplo, você está querendo ensinar ele a comer. Aí, muitas vezes, se ensina nos cursos que, assim, você vai dividir em milhões de pedacinhos e todas as tentativas ele vai ter que falar. Só que você vira aversivo. Um alimento que ele gosta, ele passa a não gostar. E eu cometi esse erro lá no início com Aquiles. Com alimentos que ele gostava, eu fazia assim, justamente, dividir em milhões de pedacinhos e fazia ele pedir até uma hora que ele não queria mais. Ele fazia, por que eu vou querer? Nem gosto mais disso. Nem gosto mais desse alimento. Outra questão também é que nós temos que ter muito cuidado nessa transferência do reforçamento, como eu trouxe aqui, e essas ajudas não podem ser tiradas abruptamente.
A gente tem que sentir. Então a gente vai fazendo testes para ir removendo as ajudas com os nossos filhos. Como eu falei assim na aula anterior, a seleção de habilidades é essencial. Porque muitas vezes, se você fica dando muita ajuda para o seu filho durante muito tempo numa habilidade que você decidiu que ela é importante, talvez esteja faltando alguma coisa. E nós passamos por isso com Aquiles, né? Na época, os terapeutas fizeram uma seleção de habilidades dele, mas não levaram em conta a nossa rotina, a nossa vida, a relevância funcional dessas habilidades no dia a dia. Não integrou a gente. Então, Aquiles, ele ficou muito, mas muito tempo fazendo as mesmas atividades na clínica. E o pouco que eles ensinavam pra gente era ensinado de uma forma muito, assim, solta. E que não fazia sentido no contexto de vida, né? Era super complicado isso. Então, tem que pensar nessa sustentabilidade dessa habilidade também a longo prazo, se ela vai ter uma relevância a longo prazo. Os pré-requisitos, se ele tem pré-requisito para essas habilidades. Então, assim, se perguntar em relação a isso, se tem esse potencial de generalização em casa. Então, depois que você faz essas perguntas, que elas são muito relevantes, se está ligado às preferências e interesses dele também, né? Nossa, essa do pré-requisito é basal. 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 Muitas vezes não se pensa. Sabe por que não se pensa nisso? Porque o pessoal aprendeu a avaliar usando checklist e fica assim, o pessoal faz curso de VibMap e acha que pronto. Só se avalia com VibMap, só se avalia com... Não. O que acontece, gente? Muitas vezes se faz avaliação da criança, as clínicas, olhou que ela não faz, tá bom, então tem que ensinar isso. Mas não se faz uma análise de tarefa. Vocês têm ali uma ferramenta dentro do curso, que é um guiazinho onde você começa lá a se todas as perguntas que eu estou fazendo para vocês aqui. Aí vocês façam uma análise de tarefas, olha como é que está a resposta, como é que está a qualidade dessa resposta. Ele fez? Ele não fez? Ele fez próximo do certo? E outra, você pega uma atividade, todos os nossos comportamentos a gente consegue dividir em comportamentos bem menores. Então até falar são comportamentos. Para falar, o que a gente precisa para falar? Se eu estou conversando aqui, a gente está numa troca de turnos, eu falo, aí ele pensa no que eu estou falando, ele vai organizando as ideias e vai juntando ali, não, então eu vou, aí planeja a parte motora para poder falar. E aí na execução motora, a gente tem que ver se essa execução está de forma adequada e se ele está falando, está compatível com o que eu estou falando. Que a gente estava até discutindo, né, que tem autista que assim, ele espera o outro falar para mudar totalmente de assunto, porque ele entendeu, não, troca de turno é isso. Quando o outro terminar, eu tenho que esperar o outro falar, e aí quando o outro falar, eu posso falar. Não, tem que ter esses conectivos juntos, né? E o impacto social dessa habilidade. Essa habilidade que selecionou tem um impacto social, tem um impacto dentro de casa, ajuda na redução do suporte. Então, todas essas questões. Outra questão, quando você pega essa habilidade, você vai dividir essas habilidades em pequenas cadeias. Por exemplo, eu estou falando aqui a troca de turnos, mas desde a sua criança pegar o copo que está na sala e guardar na pia da cozinha. Olha tanto de etapa que tem. É pegar o copo, manter... eu tenho que pegar esse copo e levar para a pia da cozinha. Então tem a questão da manutenção da memória de trabalho. Teve a parte motora, tem a questão de se organizar e lembrar, se manter o foco atencional até levar na pia da cozinha. Então você pode dividir em várias etapas, várias conquistas que ele tem. Então, por exemplo, se durante esse caminho ele não precisar, você vai ter que ter prompts físicos, do tipo manter ele no rumo para a cozinha, quer dizer que você tem etapas que você tem que estar dando ajuda até ele chegar. Então, do quarto para o corredor, até chegar na cozinha, até colocar na pia. Então, são várias etapas, vários comportamentos aí associados. E aí,
como é que nós vamos dar ajuda? Quando a criança tem mais dificuldade de aprender, o que você imagina? Que a gente tem que dar ajuda de trás para frente ou de frente para trás? Ou seja, a gente começa... Depende. Sim, a pergunta é justamente isso daí depende. Para mim não faria sentido você travar uma regra, porque depende do repertório da criança, depende de como está a criança. Por isso que tem que fazer análise de tarefas, que aí você usa o instrumentozinho lá que está lá, vê essas etapas e vê o que ela sabe fazer de forma independente. E assim, quando a sua criança não consegue fazer nada de forma independente, por regra, mas não é uma regra assim, lógico, é uma regra que é pensando como é que as pessoas aprendem, a gente vai de trás para frente, para ter um maior número de repetições de forma correta. De trás para frente, você diz que sim, maior quantidade de ajuda. Por exemplo, ajuda. A última etapa é a etapa que a gente já não vai dar mais ajuda. Então, por exemplo, só para ficar mais claro. Levar o copo para a cozinha. Dá um exemplo bem típico. Pegou o copo, a gente vai dar ajuda, levou para o corredor, a gente vai estar dando ajuda para manter. Entrou na cozinha, sim, aí colocar dentro da pia, de forma independente, colocou lá dentro da pia. A gente vai tirando ajuda. Quando chegou na porta da cozinha, a gente já retira as ajudas também. A gente vai removendo essas ajudas. E assim vai indo. Até chegar na hora que você fala, filho, pega o copo e leva para a cozinha, ele vai sozinho. Isso vale para lavar as mãos, isso vale para calçar o sapato, isso vale na hora que você está ensinando a falar palavras. Escovar os dentes. Qualquer comportamento... a gente pode pensar ele numa cadeia de tarefas e a gente pode estar dando essas ajudas de forma mais intensa no início, né? À toa que quando a gente vai ensinar a falar palavras, por exemplo, batata, a gente vai removendo de trás, a gente vai falando batá, aí até remover totalmente. Mas isso não é uma regra que tem que ser seguida, não é à toa que na praxis é muito comum a gente ensinar de trás para frente também, né? As palavras, não necessariamente de frente para trás. Outra questão também, nós vamos olhar como é que essa classificação dessas habilidades, então assim, se é uma habilidade motora, as ajudas prioritárias são motoras. Se é uma ajuda que é visual, as ajudas você tem que olhar esses canais dessas para saber qual é a performance que a gente está buscando. A gente está buscando uma performance motora, a gente está buscando uma performance auditiva de ouvir e tomar decisões com base nisso. É uma performance tátil. Outra questão também que é muito importante nisso. Qual é o repertório do aprendiz? Por exemplo, muitos terapeutas querem ensinar imitando tudo a criança. Faz isso, faz aquilo. Mas a criança... E os pais também. Filho, faz tal coisa. Mas não tem repertório. E aí o que a gente precisa é dar ajuda física. Se essa criança, ela não... enfim, ajuda necessária. Segmento de instruções. Ela segue bem instruções? Não segue instruções. Quer dizer que você vai ter que dar mais ajuda. Então você vê como é que está o repertório de imitação, como está a questão de segmento de ajudas, quais são as dificuldades motoras associadas, por exemplo, dificuldades na performance auditiva, performance visual, para a gente selecionar. Então, se ela tem dificuldade de imitação, a gente dá mais ajuda motora. Essa é a nossa hierarquia. E, por fim, a gente descreve muito bem como é que é esse comportamento ensinado com esse sistema de ajudas. Gente, no início parece que está muito engessado, muito técnico isso, mas depois que você vai fazendo, vai colocando em prática, porque a aba é prática. A aba, eu estou ensinando aqui uma teoria, mas se vocês não pegarem isso que eu ensinei e colocar agora em prática na vida de vocês, esses conceitos, de nada isso aqui vai servir. Nada, porque aprendizagem é colocando na prática. E colocando na prática, sempre tentando se corrigir, tentando melhorar, porque a gente vai estar sempre melhorando. Então, por exemplo, uma questão, eu tenho minhas limitações.
Eu, por exemplo, eu sou ótima com conteúdo acadêmico, né, amor? Mas a parte de prática mesmo, fazer enxergar, porque eu tenho falhas na performance visual, performance auditiva, questões motoras. Então, eu tenho que estar treinando o tempo todo. Eu tenho que estar treinando. O Elias já pega as coisas muito rápido. Pego essa parte teórica, explico para o Elias, como ele não tem questões motoras, ao contrário, o Elias ele tem muita habilidade motora, ele consegue pegar mais rápido. Então ele consegue essa questão de dar ajuda, dicas. Um exemplo foi o Aquiles aprender a vestir a camisa. Sim. Que eu comecei pegando a mão dele, ensinando ele a fazer tudo, assim, todo o movimento, e fui removendo as ajudas de trás para frente. Então das últimas para as primeiras. Você vê que muitas vezes você ensinando, a gente precisa de muita prática. É importante vocês terem essa base teórica. É muito importante ter a base teórica. Mas com a prática, e às vezes você que está ouvindo o vídeo, você que é mãe, ou é pai, ou enfim, às vezes o seu parceiro vai conseguir desenvolver muito mais. Você vai conversar ali e vocês vão vendo estratégias juntos para ensinar. Por exemplo, o Elias ensinou, tem muitas coisas que eu dou a parte teórica para o Elias e ele desenvolve a técnica. Então foi essa questão de tanto colocar a calça, blusa, até do ajeitar no prato também foi com Elias, né, de como usar o talher de forma correta. O Elias, ele estruturou uma forma que é mais adequada, porque o Aquiles, ele não gosta muito que pegue nos dedinhos dele, né, então a forma de ajudar ele na colher. Então com todo esse conteúdo, todo esse embasamento teórico, o Elias conseguiu estruturar muita coisa. E eu copiei mesmo. Eu fui e falei assim, não, então já que deu certo dessa forma, vamos seguindo dessa forma. Vocês não precisam de ter a Dani perto, porque o que acontece? Nem tudo ela me dá diretamente. Às vezes eu, assistindo um conteúdo, que obviamente eu acompanho tudo que ela fala, eu aprendo com as lives, eu aprendo com os conteúdos, eu aprendo com essas aulas. Então, assistir às aulas e colocar em prática com os seus filhos é crucial. Demais. E assim, gente, essa aula é uma aula introdutória e eu gosto de sempre deixar claro que dentro da Liga Autismos Premium tem um curso que é programas de ensino onde se aprofunda nessa parte de dicas e ajudas. Então, enquanto eu tô dando uma aula, porque essa aqui é uma aula mais base. Dentro da Liga Autismos Premium tem um módulo só sobre esse conteúdo. Então, assim, cada detalhe que eu falei aqui, a gente abre e vai falando detalhe por detalhe desse sistema. Então, por exemplo, sobre cada tipo de dica e ajuda, sobre a questão desse treino em cadeia, como é que a gente reparte, a análise de tarefas. Então, todo esse conteúdo é esmiuçado ali. Ok, gente? Então, só para que vocês saibam, vamos seguir para a próxima aula com a parte de técnicas de correção de erro, que é de suma importância no momento que você começa a retirar as dicas, vão vir erros e tá tudo bem, faz parte. E vamos estudar, vamos seguir, que é muito conteúdo nessa jornada Autismo nas Férias. Muito obrigada. Alguma questão? Até mais. Até mais, gente. Tchauzinho.